Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Pode Além. Nessa temporada estamos com pessoas que são realmente um destaque, uma influência, uma inspiração na área da cultura. E hoje estou muito feliz aqui com a minha colega Neuza Picolifante, e eu sou a Ciane Meneguzzi Pistorello, e estou muito feliz em poder estar com uma pessoa que acompanha há muito tempo, que ela é uma pessoa muito inspiradora na área da escrita, na área jornalística, na área que efetivamente traz muita inspiração, e não só aqui na região de Caxias do Sul. E nós vamos poder conhecer então um pouquinho a história de Ciro Fabris. Obrigada por aceitar estar conosco e por trazer tanta inspiração para todos nós, né? E não vou dizer só Caxias do Sul, porque é por toda a região aqui da Serra Gaúcha. Seja bem-vindo. Obrigado, Ciane. Obrigado, Neuza. Bem-vindo, Ciro. Pela oportunidade, é sempre gratificante poder compartilhar um pouco da vida da gente, um pouco da nossa trajetória, né? Que encontrou aqui uma pousada um pouco mais extensa em Caxias do Sul, né? Exato. E eu quero saber o começo dessa história, que você traga, né? Eu sei que nasceu em Alegrete, mas como nasceu, como foi a tua infância, quais eram as tuas inspirações, o que você gostava de fazer? Puxa vida, é uma infância em outra época, né? Exato. Hoje em dia a gente costuma conversar que as brincadeiras ao ar livre é completamente diferente do universo que a gente tem hoje, muito próximo das telas, né? Aquela massificação do contato com as telas. E isso acaba produzindo seus efeitos no âmbito da criatividade, da imaginação. Né? Na nossa época, evidentemente, né, as possibilidades de brincadeiras na infância eram outras. Né? O terreno da esquina, o jogo de futebol no campinho, como a gente chamava. Né? Que legal. Brincadeira de riqueza quartel. sem igual. Né? Enfim, a gente soltava a imaginação. Né? Então, essa vivência que foi possível a gente ter e muito gratificante, que a gente guarda até hoje, uma riqueza sem fim, né? E podendo viver numa cidade menor, né? Claro. A Alegrete, à época, tinha 80 mil habitantes. Hoje, eu conferi ontem, né? Até ontem o IBGE divulgou a população das cidades. Ela está com 74 mil habitantes, quer dizer, ela foi diminuindo de tamanho, as oportunidades, né, mais reduzidas do que num polo, né, como Caxias do Sul e outros polos no estado, mas o tamanho da cidade propício, né, a todas as experiências, né, num ambiente com mais segurança, menos movimentado, né, e foi assim que a gente cresceu, né, podendo estudar, e isso me orgulha bastante, em escolas públicas. A minha formação é toda em instituições públicas. Puxa Tá? vida. Eu estudei no grupo escolar, então grupo escolar Demétrio Ribeiro, que era os anos iniciais do, hoje em dia, ensino fundamental, né? De primeira a quinta série, e depois passando para o Instituto Estadual de Educação Oswaldo Aranha, que era, digamos assim, o Cristóvão, lá de Alegrete, a principal escola, onde concluí, era primário e ginásio, né? Aí tinha a primeira, quarta série ginasial. Para poder ingressar no ginásio, era como se fosse um exame vestibular. Tinha o exame de admissão na época. Que né? legal. Então, fiz o exame de admissão, passei e prossegui depois no que era chamado de segundo grau, né? Ou mais remotamente, o estudo científico, também no Instituto de Educação Oswaldo Aranha, e depois fui para a Universidade Federal de Santa Maria, onde, né, muita gente não sabe, né, mas antes de fazer jornalismo, eu me formei em engenharia civil. Olha, Então, que é uma experiência engenheiro. bem interessante, porque é um tanto discrepante, né? É verdade. Mas o fato é que eu acabei me formando, né, tanto numa faculdade quanto na outra, né? Cursei os dois cursos, né? E acabei tendo exercício profissional na área do jornalismo, né? E na infância e adolescência, Ciro, vinha essas menções, esse desejo de fazer jornalismo de alguma maneira, ou ele veio depois, só depois da engenharia? Não. Na verdade, a minha família, eu cresci numa família de servidores públicos, né? Minha mãe trabalhando na Secretaria
da fazenda do estado, antiga exatoria estadual, né? Meu pai, falei da população ontem, meu pai era chefe da agência do IBGE em Alegrete, né? Que legal. Servidor público federal. Legal. E eu cresci nesse âmbito. Nesse E a contexto. minha mãe, especialmente a minha mãe, é muito rígida na questão da educação, o que realmente é um patrimônio fantástico. Sim. É né? verdade. Sou É o agradecido principal. até hoje. É né? o principal. E a partir desta condução que ela imprimiu, eu fui tendo uma inclinação para a área de, inicialmente, matemática, depois no científico, física e desenho. Bom, com 17 anos, concluí o segundo grau, matemática, física e desenho, não se pensa em outra coisa, engenharia. Desemboca em engenharia, né? Exato. Só que a gente tende a tomar decisões e fazer escolhas numa idade muito, né? Ainda uma idade que não é muito avançada e sem aquele conhecimento de toda a realidade, de todos os ambientes que a realidade vai te oferecer. E eu fui para Santa Maria com 17 anos. Era o caminho natural Santa Maria. Jovem. Né? Bem Quem estudava em Alegrete, a universidade mais próxima era Santa Maria, né? Universidade Federal. Alguns alunos, né, alguns jovens iam para Porto Alegre, até por terem familiares em Porto Alegre, enfim, questões de oportunidade. Não era o meu caso. Fui para Santa Maria, que era a cidade mais próxima, e onde a minha mãe já tinha tido uma trajetória de estudo também, né? E Santa Maria, ao chegar em Santa Maria, acabei logo na segunda tentativa passando no vestibular para engenharia. Comecei a fazer. E era bem disputado aqui. Era bem disputado. Bem na disputado, época, difícil. Né? Bem difícil. Ainda mais universidade federal. Pública, né? É. Acabei ingressando na universidade, porém, Santa Maria já é um polo educacional, uma cidade maior, né? Hoje em dia tem quase em torno de 250 mil habitantes, a época bem maior que Alegrete também, né? E as discussões, o ambiente, a efervescência é outra. Né? Eu tenho uma vinculação, a minha trajetória é intimamente vinculada a uma igreja evangélica, que é a igreja metodista, que aqui em Caxias do Sul é aquela que se localiza na frente do Hospital Pompeia, né? A igreja metodista, que também tinha o seu ambiente, a sua efervescência naquele momento, né? E a minha mãe, que é vinculada à igreja metodista, por onde eu me aproximei da igreja, né? E sempre me conduzia para as escolas dominicais da igreja, aos domingos em Alegrete. Ela de longe dizia, meu filho, tu tá indo na igreja? Cobrava. E a igreja, naquele momento, ainda não tinha se encaixado na minha vida. Né? Não tinha se encaixado, mas a minha mãe tá, né? Tem da igreja. Estava aliviando o caminho aí. Volta e meia, né? Eu sábado de noite tinha um grupo de jovens que se reunia, né? Eu podendo escapar e podendo fugir, eu fugia. Né? Perfeito. Até que um dia, uma noite de sábado, eu fui, cheguei lá, olhei aquele ambiente muito, né, silencioso. E eu subi na escada, olhei e digo, eu vou voltar, vou para casa, né? Só que quando eu desci de volta, eu me encontrei com duas amigas, que depois vieram ser amigas, né? Muito intensas naquele momento, que estavam chegando e eu não tive como escapar. Boa, te pegaram. Aí eu tive que voltar e participar daquele grupo de jovens, e ali eu fui começando a ver, era um grupo de jovens, era uma turma com expectativas e anseios, né, semelhantes. Logo me enturmaram num congresso da juventude da igreja maior, em Porto Alegre, e eu comecei a ver que aquilo ali era bastante interessante, e daqui a pouco surgiram as trocas de experiências e as reflexões, e aquele ambiente ali acabou me despertando aquela consciência para a vida que eu ainda não tinha. Um amadurecimento. Um amadurecimento. E no vínculo com a universidade, com a discussão no âmbito da universidade, isto foi produzindo em mim
E a minha igreja contribuiu muito para isso, porque uma igreja evangélica, muitas delas, é aquele ambiente mais fervoroso, mas existem algumas igrejas evangélicas que já tinham desenvolvido uma consciência de responsabilidade, de participação e de atuação social, que era o caso da nossa igreja, né? Essa discussão já era muito presente, e essa discussão toda foi fazendo sentido na minha vida, né? Foi me conduzindo, Foi achando direção. fui achando um caminho, fui encontrando um propósito, né? E aí, como eu digo, as coisas foram se encaixando e se ampliando. E a partir daí, aquilo que eu fui para fazer em Santa Maria, que era a faculdade de engenharia, começou a ficar, não estava se encaixando com essa discussão e com esse ambiente, né? Mas quando isso aconteceu, eu já estava no final do curso, já estava no 4º ano, no 5º ano, né? De 5 anos da formação em engenharia. E eu digo, bom, eu já estou no final, eu vou terminar. Exato. Né? E nesse período, mais para o final do curso de jornalismo, de engenharia civil, foi morar comigo no mesmo lugar, e depois eu fui saber que foi um contato da minha mãe, por meio da igreja, com um pastor da igreja, muito amigo dela, da Uruguaiana. Ele conduziu o filho dele, que tinha de ir para Santa Maria, para um ambiente próximo, para alguém próximo do ambiente da igreja. Né? Onde é que mora? Tá morando assim, assado, né? Ele, na hora de encaminhar o filho dele para Santa Maria, acabou colocando no mesmo lugar onde eu morava. Perfeito. Né? E a gente se conheceu, se tornou muito amigo, e ele fazia comunicação social. Olha, e a partir daí eu comecei a ter contato com a grade curricular, as características do curso, e eu tentava encaixar aquela visão, né, mais ampla que eu estava tendo naquele momento com um curso, com uma atuação profissional que eu vislumbrei então na parte da comunicação social. E eu me lembro como se fosse hoje, quando eu já estava no 5º ano, no último semestre, fazendo estágio de engenharia na Corsã, à época lá em Santa Maria eu fazia o estágio, e já tendo conhecido esse amigo que se tornou um principal amigo que eu acabei desenvolvendo naquele período lá, fazendo comunicação social, eu indo para o estágio, eu digo, mas se eu pudesse fazer jornalismo, eu faria. Naquele mesmo momento me caiu a ficha, poder, eu posso. Eu estou numa faculdade gratuita, pública, federal, né? Evidente que eu vou ter que ter mais alguns anos de atuação, claro, né? Mas nesse período eu já tive, em que eu fiz o curso de jornalismo, de comunicação social, eu já tive uma vinculação profissional. Já ajudava também, financeiramente. Né, a bênção de ter uma família que tinha algumas possibilidades ali de custear o alojamento, enfim, alimentação numa outra cidade, né? Tudo se encaixou. E aí eu fui realmente caminhando já no ambiente do jornalismo e começando a minha atuação, que acabou desembocando em Caxias do Sul, na área do jornalismo. Eu queria voltar um pouquinho mais. Eu vi que tu tens o livro Os Meninos do Burgo e fiquei muito curiosa. Não consegui ler ainda, não consegui adquirir a tempo, mas pretendo. Eu fiquei muito, me suscitou umas questões. Esses meninos do Burgo, é o menino Ciro que está aí? Não, a questão é a seguinte, vou chegar lá. Vai lá. A Ciane falou que, né, tem um acompanhamento do meu trabalho há algum tempo. Há muito tempo. Provavelmente ela não saiba que esse tempo remonta a 1989, né, que é realmente longínquo. Né? Bom, e o que tu mencionaste, né, a construção da caminhada. A construção da caminhada da gente aqui em Caxias do Sul, que começou no Jornal Pioneiro, em 1989. Eu fui contratado pelo Jornal Pioneiro pré-RBS. Perfeito. Né? Pré-RBS, eu iniciei trabalhando na editoria de esportes.
E passei por todas as editorias e áreas possíveis que havia no ambiente editorial. Né? Mas, enfim, eu tenho uma trajetória que passou de 1989 até 2004, né? Em que eu fui um editor de área. Era responsável pelas notícias de esporte, pelas notícias de polícia, pelas notícias de cidade, de política, todas. Em 2004, o editor-chefe da época, ele começou a introduzir e a apostar um espaço de crônicas no jornal, diárias, né? Inicialmente semanais. Ele convidou um grupo de pessoas para escrever crônicas semanais, entre eles eu, né? E eu comecei ali a escrever crônicas. Passou um tempo, ele me chamou e diz assim, olha, do pessoal que está escrevendo crônicas aqui, eu percebo que tu tem uma sintonia fina para detalhes, para o que acontece na cidade, tu é uma pessoa cuidadosa e eu queria te entregar o desafio da crônica diária. Nossa! Né? E eu que escrevia, né, semanalmente, né, recém-iniciando nesse exercício de escrever crônicas, passei a escrever diariamente. Evidentemente que foi um aprendizado. Foi um aprendizado, né? E extremamente gratificante, porque te leva a aguçar ainda mais a tua sensibilidade para tudo que acontece na cidade, na vida, na realidade, com as pessoas, não é? Aí eu acabei desenvolvendo essa inclinação para a crônica diária. E foi aí na crônica diária, olhando para a cidade, tendo a cidade como matéria-prima, né? O que acontece na cidade, às vezes indo além. Né? Pode além. Exato. Né? Isso aí. Estado, o que acontece no âmbito nacional, enfim, né? Dos costumes, do comportamento, e enveredando para um universo bem mais amplo, né? Mas tendo a cidade fundamentalmente como aquela matéria-prima essencial. Eu comecei a perceber e a me indignar, e a questão da indignação está muito presente, né, nessa caminhada, com algumas mortes de adolescentes no bairro Jardelino Ramos, no bairro São Vicente, né? Naquela região da cidade que ela é conhecida, né, popularmente como Burgo, era mais há algum tempo atrás, não é? E eu até estava recapitulando, né, agora para vir aqui conversar com vocês, quem eram aqueles meninos, né? Mas mortes que ocorreram em determinado ano, de menino de 14 anos, de menino de 15, de menino de 16, Fabiano, Charles, o Maicon, que não tiveram as suas vidas abreviadas, sonhos abreviados, né? Por questões do ambiente, né, onde eles viviam, que ali tem um ambiente muitas vezes vinculado, né, a atividades que não são aquelas atividades que a gente gostaria, né, de oferecer para todos os meninos nessa faixa etária, claro. Não é? E foram alcançados por esse tipo de situação e perderam a vida. Então eu dediquei algumas crônicas, né? Não foram muitas, mas foi o suficiente para dar o título para o livro. Entendi, né? entendi. E essas crônicas, evidentemente, elas servem de alerta e de despertar para o debate, né? Para parar com isso. Não pode. Reflexivo. Não pode adolescentes de 14, 15, 16 anos estarem perdendo a vida assassinados. Isso é um absurdo. Perfeito. Né? Então, surge o título do livro nesse contexto, nessa caminhada. Quando tu falaste da tua infância, eu disse, deve ter a ver ali, porque eu estava muito curiosa com isso. Já chegou em Caxias do Sul, né? Tem esse contraponto, que é um contraponto triste, né? De vidas que se perderam nessa faixa etária, né? Mas que me serviram de elemento para despertar um debate, né? Que acabou. Eu falei em algum momento que eu já sou cidadão caxiense realmente na prática, por uma generosidade da Câmara de Vereadores, né, que me agraciou com o título de cidadão caxiense, que é oferecido para pessoas que de alguma forma contribuíram e que não são de Caxias do Sul, não nasceram em Caxias do Sul, né? E eu me lembro que
No dia em que eu recebi o título de cidadão caxiense, muitos meninos do Burgo foram Olha, na solenidade. que legal. Né? Eu me lembro que o Raul Segala desenvolvia trabalho ali da doceria Estela, né? Ele desenvolvia um trabalho ali no Jardelino Ramos, no bairro São Vicente, junto também à paróquia, né? E ele se encarregou de criar um movimento, né? E esse movimento ali acabou reunindo algumas crianças que ele levou lá na solenidade. Olha que lindo. E isso foi muito emocionante. Imagina. Né? Então, tem toda essa caminhada já vinculada com Caxias do Sul, né? E que está ligada à minha trajetória profissional, que tem também uma trajetória ligada jornalismo. Muita gente diz, e é verdade, é contar histórias, né? É contar histórias. E o jornalismo conta histórias como a dos Meninos do Burgo, uma série de outras, né? Que são muito ricas, né? Porque são histórias de vida. Né? Evidentemente que o jornalismo ele procura contar essas histórias, não esgotando a questão na contação de histórias, mas produzindo uma reflexão, né? Provocando uma reflexão, um debate que possa contribuir, né? Com a nossa realidade. Né? Então, produzindo esse tipo de contribuição, né? Que foi onde eu acabei me encontrando. Né? Então, desde 2004 eu passei a escrever crônicas diárias. Né? Eu já tenho aí em torno de 2.000 crônicas, eu creio que escrevi esse tempo todo. Esse livro que eu escrevi foi uma coletânea de crônicas. Né? O título daqui a pouco sugere que a gente trabalhe os Meninos do Burgo do início ao fim, não. Eles são, acho que 2 crônicas dedicadas a eles, né? Mas serviram também aí de motivo, de mote, para apresentar a situação, né? Claro. Colocar essa questão. O que é, afinal de contas, os Meninos do Burgo que dão o título para o livro, né? E olhando, quando, né, falou que a tua mãe era mais rígida, né? E como é que foi contar para ela, assim, mãe, agora eu também quero o jornalismo? Como é que foi recebido isso por ela? Olha, a minha mãe e meu pai, né? Eles aceitaram, né? Enfim, ficaram com aquela situação de que, né, tem um mercado de trabalho que ser atendido, tem uma trajetória profissional que ser desenvolvida. Né? Eu me formei em engenharia com 23 anos. Nossa, né? Bem jovem. Com 23 anos. Eu me lembro que dentro da igreja também, quando tomaram conhecimento da minha opção, né, alguns pastores, meus amigos, vieram falar comigo, mas e o ambiente de trabalho, como é que tu... no que eu ingressei no ambiente de trabalho no ambiente acadêmico do jornalismo, eu já comecei a ter atividades e ali, logo na sequência, eu também, né, acabei caminhando para o mundo do trabalho simultaneamente, né? Então, se deu dessa forma. Mas a minha mãe e meu pai tiveram essa preocupação. Normal, né? E tem uma experiência que realmente me marcou muito e me emocionou muito na época, que eu não sabia, né? Mas acabei descobrindo depois que meu pai tinha falecido. Meu pai faleceu no ano de 2000. Meu pai tinha como sonho chegar ao ano 2000. Ele chegou ao ano 2000. Olha que legal. E acabou falecendo também no ano 2000, mas depois verificando e furungando nas coisas dele lá, eu descobri cartões de apresentação, né? Que até hoje acho que muitas pessoas ainda têm aqueles cartões que entregam para contato. E o meu pai tinha um volume de cartões de apresentação, engenheiro civil. Aquilo me emocionou muito, né? E eu tive aquele sentimento de que eu tinha produzido uma frustração, né? Imagina. Porque acabei não trabalhando na área. Indo para outro. Agora, mas a minha mãe foi mais tranquila, né? E eu, como logo ingressei no mercado de trabalho, isso aí acabou
se equacionando, Sim. né? Desenvolver uma trajetória acadêmica na área do jornalismo e também a minha atividade profissional. E a vida seguiu e eu tive essa Mostrou possibilidade para de eles que desenvolver. estava bem, né? Mostrou Sim, que sim. tinha E eu estava qualidade. me realizando também. Eles tinham essa percepção da realização pessoal. Perfeito, né? perfeito. Agora tem uma história muito interessante Vai, em vamos relação lá. na relação do jornalismo com a engenharia civil, que é bem interessante de dividir e compartilhar. Eu esqueci da engenharia, né? Eu me formei em 1983, em dezembro, 18 de dezembro de 1983, me formei em engenharia. E o vestibular, em janeiro de 1984, passei em jornalismo. E segui. Né? Na mesma Emendado, universidade. Na mesma universidade, tudo emendado. Né? Mas eu estava tão desencantado com a engenharia que eu não peguei o diploma. Olha. Não peguei o diploma. E o diploma ficou lá. E me encontrei no ambiente do jornalismo, no ambiente da comunicação, e é por aqui que eu vou, e fui, e segui. Né? E então busquei o diploma de jornalismo. E comecei a trabalhar com jornalismo profissional. Né? Outra coisa que eu também me orgulho desde que cheguei em Caxias do Sul, eu desenvolvi uma atuação no jornalismo profissional diário, desde aquele momento, né? Porque tu pode desenvolver outras atuações, né? Mas não, foi na linha de frente do jornalismo profissional diário. Né? E aí, como eu falei para vocês, eu atuei em diversas áreas e eu comecei a me identificar em uma área em especial. O cotidiano da cidade, né? Onde tu desenvolve aquele olhar mais aguçado para o que está acontecendo em todas as áreas da cidade. A editoria das cidades, como a gente costuma chamar, tudo que acontece nela. E comecei a ter uma proximidade com esse debate, com essa discussão sobre uma cidade mais humana. Como é que tu constrói uma cidade, um ambiente de convivência entre diferentes, onde as diferenças, né, elas estão ali explicitadas e tu precisa construir um ambiente onde essas diferenças convivam. Né? Isso importante. É um desafio maravilhoso, onde tu pode construir uma cidade mais humana, onde eu costumo dizer que Caxias do Sul é uma cidade hostil para idosos, especialmente no trânsito. Como é que tu constrói uma cidade mais humana, menos hostil? Toda essa discussão ela foi se ampliando ao longo da minha trajetória no jornalismo diário, no Jornal Pioneiro, também nas rádios Caxias, São Francisco, Gaúcha Serra, onde eu tive a oportunidade de trabalhar. Aos poucos, já depois de 2010, quando eu já tinha desenvolvido, né, de uma forma bastante intensa esse exercício profissional, eu comecei a perceber que essa é uma área da engenharia civil, onde eu tinha me formado. A área do urbanismo, né, a área de pensar cidades. E eu, lá um belo dia, eu falei para minha esposa, contei essa relação. E disse para ela, isso aí já 2015, mais ou menos, eu tinha me formado em engenharia em 1983. Vou buscar meu diploma de engenharia. Perfeito. Que legal. Muito bom, muito bom. E lá um belo dia, não me lembro exatamente o ano, mas foi 2015, 2016, alguma coisa assim, né? 2017. Eu peguei meu carro, fui até a Universidade Federal de Santa Maria, numa viagem que foi toda uma reconstituição, né? Muito gostosa, né? Muito emocionante. Do que viveu. Né? E eu mantive um contato anterior para saber se o diploma estava lá. Aí a informação que me deram foi, olha, se tu se formou, o diploma deve estar aqui. Está aí te esperando. Aí eu fui até a Universidade Federal de Santa Maria, cheguei lá no departamento de registro acadêmico, coloquei a situação, a funcionária foi e buscou o diploma dentro do envelope. Né? E aí ela abriu o diploma, eu observei, só que caiu de dentro do diploma um recibo de retirada do diploma datilografado em máquina de escrever. Olha. Do ano de 1983, que eu tinha que assinar, dizendo, não, peguei o diploma, né? Então foi 30 anos depois. Mais de 30 anos depois, eu busquei meu diploma de engenharia. A minha ideia é ainda ter uma atuação nessa área, que eu só não tive até agora. Eu quero me aprofundar, porque
Eu gosto muito dessa área, né, das cidades, que eu construí com o jornalismo, quero fazer chegar na engenharia também. Acabei não atuando ainda porque o ritmo de trabalho no jornalismo é um ritmo intenso demais. É bem puxado. É bem puxado, ainda mais no jornalismo diário. E realmente foi impossível compatibilizar, porque eu tenho que ter uma especialização, eu tenho que me atualizar, né, tenho que ter uma capacitação, né? Mas é a minha intenção também desenvolver esse tipo de atuação, né? Aí tendo essa vinculação e essa proximidade do jornalismo com começa com o desejo, né? Começa com o desejo e com a junção dessas duas coisas que tu já está indo no caminho, né, Ciro? Então tem essa trajetória aí, né, que começou lá. Lindo. Quando eu estava no segundo grau, à época, que era o que se chamava, gostando de matemática, física e desenho. Tu nem cogita de qualquer outra possibilidade, é engenharia. Exato. Né? E aí as coisas vão se misturando. Vão se abrindo caminhos novos. E quando surge Caxias? E por que Caxias? Caxias do Sul surge como oportunidade de trabalho, né? Não foi, na época, uma escolha, vou para Caxias do Sul, não conhecia ninguém, quer dizer... Eu comecei a trabalhar profissionalmente no jornalismo em Santa Maria, né? Jornal A Razão, que hoje já fechou, né, em Santa Maria, na área de esportes também. E eu sabia que em determinado momento eu acabei me desligando, o grupo inteiro da redação que trabalhava no Jornal A Razão foi desligado, eu entre eles. E eu, já com algumas despesas, né? Eu tinha à época 2 empregos. O emprego que eu mantive não tinha condição de sustentar tudo. Eu fiquei algum tempo em Santa Maria, mas meus colegas foram saindo um por um. E eles foram indo, em especial para Florianópolis, em especial para Joinville e em especial para Lages. Todos eles dentro de jornais de Santa Catarina. E eu digo, eu sou o próximo, logo na sequência vai vir um convite. Eu digo, quando vier eu vou. Tá certo. Né? E realmente acabou vindo um convite para mim trabalhar no Diário Catarinense, que à época também não era da RBS. Aliás, desculpa, o Diário Catarinense já era da RBS naquele momento. Né? E eu fui convidado para trabalhar na sucursal de Lages, aqui no Planalto Serrano, né? E eu digo, como havia prometido, eu digo, eu vou. Eu era apaixonado, como sou até hoje, por Santa Maria. Aquilo doeu bastante. Olha. Ter de me desligar de Santa Maria, de todo aquele ambiente da universidade, da juventude pulsante, efervescente. Né? Mais que de Alegrete. Em Alegrete eu tive uma trajetória mais de adolescente quase, né? E os meus vínculos de experiência de vida, de propósito, de planos, de ideais, né? Eles estavam concentrados em Santa Maria. Né? Os meus amigos, né, estavam concentrados em Santa Maria. Perfeito. Foi muito dolorido, mas eu tinha prometido, quando vier uma oferta de emprego, né, eu vou. E a oferta de emprego foi em Santa Catarina, em Lages. Né? Eu trabalhei um período lá e não estava me encaixando, até porque eu sentia muita falta de Santa Maria. Né? Quem me convidou foi um colega meu daquele grupo que saiu do jornal lá de Santa Maria, do jornal A Razão, né, que também tinha sido desligado junto. E ele chegou antes de mim, em Lages, enfim, eu cheguei depois. Né? Ele tinha uma preferência ali em oportunidades de trabalho, recebeu um convite de Florianópolis, para onde ele queria ir, mas era para a área de esportes, que era a área que eu tinha desenvolvido em Santa Maria. Sim. Um convite do Jornal Pioneiro, para onde outros colegas de curso, né, Jornal Pioneiro Caxias do Sul, já tinham também se transferido. Tinha vários colegas de Santa Maria à época aqui no Pioneiro. E eu recebi, e o meu colega que recebeu o convite disse, não, eu não vou porque eu tenho intenção de... Eu não trabalho na área, né? Mas tem o meu colega que né, trabalhou no Jornal A Razão em Santa Maria, atua na área de esportes, tem esse vínculo, e me passou a bola, né? E eu digo, não, tem interesse, até porque eu queria voltar mais para perto de Santa Maria também. E acabei vindo a Caxias do Sul, acertando minha vida profissional,
e me adaptando bem aqui em Caxias do Sul também, né? E aqui cheguei em 1989, né? Acabei trabalhando no início também na área de esportes, mas passei por diversas áreas. Em 1992, 3 anos depois, a RBS adquiriu o Pioneiro, né? Eu segui, ingressei. Ao todo na RBS são 30 anos de trabalho. Nossa, 30 anos de trabalho. E no Jornal Pioneiro eu ingressei mais ainda. No Jornal Pioneiro, como tem essa etapa pré, né? Foi desde 1989. Eu tenho hiato aí no meio, março de 1995 a agosto de 1996, em que eu tinha passado num concurso público. Eu era solteiro à época. E eu já sentia que o ritmo de trabalho na área do jornalismo diário era extremamente intenso. O meu irmão tinha passado num concurso público para a Justiça do Trabalho e abriu outro concurso. A minha família toda de servidores públicos, né? Eu sou o único que não trabalhei na área. E eu digo, vou fazer o concurso. E passei no concurso. E fui chamado para São Gabriel, que fica perto da Alegrete, entre Alegrete e Santa Maria, no meio. Eu digo, eu vou. Eu era solteiro, né? É uma outra experiência. Claro. Né? No ambiente do jornal eu trabalhava até 9, 10 da noite. Era aquele ambiente de jornalismo mais romântico, que os compromissos com a área industrial de imprimir o jornal eram mais frágeis. Tu podia entregar o jornal à 1 da madrugada que a rotativa estava ali e a impressão ia sair. Hoje em dia os compromissos industriais são muito maiores. O jornal tem que terminar às 8 da noite, 8h30, para poder ser impresso dentro de toda uma grade industrial que envolve distribuição, né? Mas naquela época era bem mais tranquilo esse aspecto. Só que, em contrapartida, a gente trabalhava até 9, 10 da noite, né? Era um mundo louco, né? Uma vida louca. E eu sentindo aquela falta daqueles momentos, né? De que eu também tivesse lazer, enfim. Claro. E eu vi ali uma oportunidade. E fui, né? Tive a minha experiência na Justiça do Trabalho, foi muito bom, né? 1 ano e meio depois, o Jornal Pioneiro, o editor-chefe me convidou, me mandou um emissário lá, um colega meu, que também estudou em Santa Maria e era da Alegrete, e ele me fez o convite a correlação salarial da época era favorável a eu retornar. E eu acabei retornando em setembro de 1996. E desde então, eu nunca mais saí de Caxias. Agora tem mais uma pergunta. E como é que foi dar a notícia para os teus pais, que eram servidores públicos, que você não ia mais seguir o serviço público? A minha mãe já estava acostumada, né? Como na época eu era solteiro, isso facilitou bastante, né? Eu tinha meu mundo, não tinha, né, maiores amarras em relação a esse aspecto de mudar de cidade, né? Para mim era botar o acampamento na mochila nas costas e vai para outra cidade. Que legal. E no meu retorno, a questão salarial, como eu falei, ela era mais vantajosa aqui, né? Já tinha aquela experiência, já tinha me adaptado em Caxias. Foi tranquilo também. Eu não tive muitos obstáculos e muitos questionamentos familiares em relação a isso, né? Não. Construiu família aqui em Caxias, então, Ciro. Construir família em Alegrete. Olha! Muito bem! Numa das minhas idas até lá, no período de férias, né? Eu me lembro que no período em que eu era solteiro, eu costumava... Até porque tinha... Alegrete e Caxias do Sul são 525 quilômetros. É mais longe do que Caxias do Sul, Florianópolis, que são 450 quilômetros. Uma viagem de carro das 7 horas. Se não parar, 6 horas. Parando 7 horas, entre 7 e 8. Eu tinha meus pais, eu tinha toda a minha família, né? Lá. Eu ia rever meus pais, ia rever todo um ambiente que de alguma forma, né, envolvia minhas raízes. Claro. Né? Então eu gostava daquilo. Então, numa dessas idas, eu conheci a pessoa que hoje é minha esposa, a professora, né? Professora Nelly. Estou casado faz agora em fevereiro, são 25 anos, mas conheci ela em Alegrete, numa das minhas idas.
né? E ela veio para cá. Legal. Olha que legal. Chegou em 2001 aqui, né? Tem toda uma atuação na área do magistério desde então. Legal. Né? E aqui estamos e tem sido gratificante toda essa convivência e toda essa construção, né? Nesse período. Em conjunto, Em né? conjunto. E olhando assim, né, para tua história, qual que foi o momento mais desafiador? Que momento que foi assim, puxa, sabe, é difícil, mas eu vou seguir. Eu não tenho aquele momento marcante. O momento mais desafiador, bom, certamente dá para dizer que foi esse. Certamente dá para dizer que foi esse. Eu já relatei aqui para vocês. Quando o meu editor-chefe me chamou lá e disse: tu vai escrever crônicas diárias. É desafiador, né? É desafiador porque eu não tinha a vivência, a experiência daquilo, né? E eu digo, será que eu vou dar conta? Né? E eu fui meio que tateando e construindo, né? Aquele mundo, aquele universo. Né? Quando eu ingressei no jornalismo, bom, eu ingressei no jornalismo em Santa Maria. Tu tem uma equipe de apoio ali, tem colegas, tinha muitos colegas, né? Eu digo, eu vou com eles, né? Vamos junto. Certo. Né? E ali, aquele momento não chegou a ser aquele momento em que a perna balançou e o coração pulsou. Né? Eu entrei na caminhada, eu digo, vamos em frente. Né? Agora, esse momento realmente da opinião, porque a crônica é o exercício da opinião também. Não é? E a opinião, tu acaba agradando alguns, desagradando outros. Com certeza. É uma experiência que e tu tem de saber colocar a tua opinião de tal forma que tu seja contundente, porque as pessoas que leem, elas estão esperando que o jornalista seja contundente e toque na ferida, porque senão fica algo insípido, né, sem gosto e sem sabor. E elas dizem, vou ler essa pessoa aí porque ser jornalista, porque, né? Só que ao mesmo tempo, tu precisa ser respeitoso com as fontes e com aquelas pessoas com quem tu tá trabalhando ali, né? Colocando ali a notícia, a opinião, e tu precisa ser contundente, tu precisa criticar, mas tu precisa ser respeitoso, tu precisa estar fundamentado na informação, né? Para poder a tua opinião tá fundamentada, calçada, e a pessoa pode até espernear, mas o fundamento está aqui. Né? E ao mesmo tempo ser respeitoso. Tu não pode ser desrespeitoso na tua crítica. Eu tive uma atuação durante um bom tempo, até janeiro deste ano, no colunismo político. E ali no colunismo político tem que fazer a crítica na administração pública, a atuação política, né? Tem que ser firme. Né? Eu exercitei a minha atividade. Hoje em dia eu posso dizer que eu tenho relação com os políticos de todos os partidos que me respeitam e tenho uma convivência tranquila e fraterna com eles. Alguns, né, até têm questionamentos sobre a forma de pensar, né, que daqui a pouco se afasta daqueles valores, daqueles posicionamentos, daquelas posturas que eles defendem, mas eles respeitam, eles me respeitam, né, a minha atuação profissional. Né? E isso é extremamente gratificante também. Mas o momento mais desafiador certamente foi esse, né? Em que o meu editor-chefe, o Roberto Nilsen, que já também deixou de atuar aqui no Pioneiro, ele me chamou lá e me deu a oportunidade. Eu acho muito importante frisar isso, porque foi uma oportunidade dada em 2004 e eu comecei a minha atuação na área de opinião ali. E eu desenvolvi ela. E vou continuar desenvolvendo ainda mais um período. Com certeza. É um aprendizado constante. Constante. Bem lindo. E olhando assim, a gente vê que, né, 89 foi o início da carreira no jornalismo aqui em Caxias do Sul e já está há 22 anos, 21 anos em crônicas diárias. Como se atualizar, né? A sociedade mudou tanto, hoje nós temos a inteligência artificial, como manter se atualizado para também que as pessoas queiram te ler, né? Trazer essa... Como consegue isso? Tu falando da questão do desafio, esse é um desafio sério, né? Isso é um desafio sério porque
é difícil esse processo de atualização, especialmente na relação com a tecnologia, né, com as novidades tecnológicas que estão se atualizando permanentemente numa velocidade muito grande, e a gente que tem uma trajetória mais extensa e prolongada, né, sente essa dificuldade. É difícil essa atualização na área tecnológica, principalmente, né? E também porque o jornalismo, aquilo que eu falei, ele tem a sua exigência sob o ponto de vista editorial. O dia a dia do jornalismo é fantástico, é fascinante, porque as notícias chegam e tu tem que decidir o que fazer com elas, e o que tu vai priorizar, e qual é a notícia que tu vai botar amanhã no jornal. E às vezes não tem notícia e tu tem que descobrir alguma coisa que faça sentido naquele momento, e tu tem que detalhar a pauta para o repórter que trabalha contigo, e tu tem que orientar ele sobre como fazer, e tu tem que editar aquela matéria, e daqui a pouco a matéria vem com alguma dificuldade sob o ponto de vista da fundamentação, até mesmo uma opinião que foi dada ali que não cabe, e o editor tem que estar atento a tudo isso, e tem a discussão ética, a gente publica isso, a gente não publica isso, né? Isso aqui produz determinado efeito, isso aqui vai expor determinada pessoa, isso aí tudo no ritmo diário, tendo de entregar tudo até as 8 da noite. Isso é muito intenso. E ao mesmo tempo, tu tendo de te atualizar sob o ponto de vista das redes sociais, da tecnologia, eu confesso que fiquei para trás um pouco. Hoje em dia eu tô retomando essa capacitação, essa qualificação nessa área para recuperar esse atraso. Então eu acabei desenvolvendo a minha atuação mais na área editorial mesmo, e recorrendo a essa gurizada, essa rapaziada toda que chegou depois de mim no jornalismo, né, que tem uma caminhada e uma velocidade bem maior sob o ponto de vista da tecnologia. Quando eu tinha dificuldade, eu pedi apoio para esse pessoal todo, e eles foram fantásticos comigo, né, e me ajudaram bastante. Mas houve aqui uma lacuna que agora eu estou tentando suprir, recuperar, né? Tenho procurado estudar e recuperar o atraso no que se refere à informática básica, redes sociais, né? Inteligência artificial, que agora está se desenvolvendo e que eu também estou engatinhando. Procurei assimilar alguns conceitos, mas ela está mudando a todo momento, né? Exato. Então, esse é um desafio também muito grande, né? Daquele assim que tu corre o risco de ficar para trás, e não pode, né? Tem de recuperar o atraso. É interessante, né, Ciro? Os jovens, eles ganham em algumas coisas, mas os mais antigos têm a experiência. E tu, com a tua experiência de vida, de todos esses anos, de toda essa caminhada dentro do jornalismo, o que tu diria para esses mais jovens cuidarem, para alertar, para tomarem consciência? Eles que estão começando esse trajeto. Um dos aspectos é que a realidade, a vida, né, é muito ampla, né? E a tecnologia, assim como facilita o contato, ela fecha muito ali naquelas ferramentas e plataformas que ela oferece, sendo que a vida transborda nas ruas, né? As vidas transbordam nas relações, né, e nos detalhes, e isso é analógico. Isso está fora da tecnologia toda, porque faz parte das vivências, né, das experiências, das trocas com a realidade. Estar aberto à realidade, à observação da realidade, né, à complexidade, assim como a vida, a gente pode dizer que ela tem a sua simplicidade, ela também tem as suas nuances e complexidades também, não é? E é preciso estar atento a isso. Assim como eu tenho a dificuldade em relação à tecnologia, né, é importante também que não se tenha dificuldade em relação a essa vivência, a estar aberto a essa vivência, porque daí decorre todo o contato com a matéria-prima do jornalismo, né? É da realidade, é de contar histórias, é da vida que está aí nas ruas, está transbordando, né? É ter essa percepção. Então esse é o desafio maior, porque a geração que está chegando hoje nas redações,
ela precisa ter essa percepção bem clara e estar aberta para esse tipo de exposição e de contato com essas experiências. Bem legal. E muitas vezes se acaba tendo mais o foco ali na tecnologia, como é que eu vou apresentar uma determinada informação, né, pela internet, pelas redes sociais, mas tem antes a parte editorial propriamente dita, a parte da matéria-prima, que é a realidade. Não é? Então, tem esse é um aspecto. Né? Certamente eu teria uma série de outros, mas enfim, esse é um aspecto importante. E o seu lazer, né? Com essa questão de coluna, crônica diária, e mais edição, e horário, notícia chegando. Qual que é o seu lazer? Esse é outro déficit. Ele alimenta? Esse é outro déficit. Dentro da minha inclinação para discutir cidade, não é? Eu coloco muito que Caxias do Sul tem um déficit muito grande com a oferta de lazer, muito grande. Né? Então, quando eu falo isso, eu me refiro muito a espaços de convivência. Né? É uma cidade muito apressada, muito rápida, que não se dá muitas vezes ao direito. Né? As ruas do lazer aqui não tem muitas alternativas e ofertas nesse sentido. Assim como tu vai em outras cidades e contata quadras de esporte que funcionam de noite e as pessoas estão lá, né, aproveitando, ou ruas do lazer em que as vias do trânsito se fecham para entregar ao lazer e à caminhada das pessoas, a andar de skate, andar de bicicleta. Né? Isso tem pouco aqui. Então, o lazer mesmo, eu gosto muito de televisão, principalmente das ofertas e streaming, TV a cabo. Eu gosto muito. Tem muita gente que acaba subestimando essas possibilidades por dizer, não, é sempre a mesma coisa. Não, é riquíssimo. A oferta é um manancial imenso. E ali tem coisas fantásticas. Eu acabo me detendo muito nisso. Questão de literatura, né? Questão de a oferta cultural ficou muito limitada sob o ponto de vista do horário. Eu acabava saindo do meu trabalho, né? Até início do ano agora, eu saía do meu trabalho 21 horas. Nossa! A partir daí, tu chega em casa às 21h30. Tu não tem mais vida social. Tu não tem mais, né, a possibilidade do lazer. E não ela tem fica muita muito oferta, restrita, né? Muito restrita. Então, teve essa lacuna, esse déficit que eu estou tentando recuperar agora, mas ainda não me organizei o suficiente para poder aproveitar, né, de uma forma mais efetiva esse lazer. Então, o lazer, quando possível, é poder ir a áreas de convivência, áreas de convívio, é um parque. A gente gosta muito lá em casa, a gente tem 2 cachorrinhas que são uma paixão, né, e particularmente eram momentos assim fantásticos para mim, quando ao retornar do trabalho eu podia sair um pouco com elas de noite, né? Excelente. Para poder respirar, aquilo era um respiro. Então, ter essa oportunidade de contato, né, de convivência, de lazer com essas áreas, com as outras pessoas, isto é muito, eu sinto muita falta disso aí, não é? E a oferta aquela de lazer e de produtos culturais, essa eu ainda vou ter de reconquistar pela organização de horários e pela disciplina, né? Mas muito decorrente desse que é um problema. Tu falou, o que tu diria para os jornalistas? Olha, saúde mental, tá? Saúde mental. O ritmo intenso da profissão, ela acaba te colocando essa dificuldade. Tu precisa zelar pela tua saúde mental, né? Tu precisa não te entregar demais à profissão, porque tem muito jornalista que acaba tendo aquela visão de que a notícia, quando ela surge, a gente precisa se entregar a ela e a gente tem essa atração realmente. Né? Puxa, aquilo tem a ver com a vida da gente. Realmente a gente se entrega, a gente avança. Só que isso aí tem o seu contraponto, né, em relação à saúde mental. E é preciso ter os momentos de
descanso, de lazer, de reflexão, de meditação, de convivência com os seus queridos, não é? Precisa zelar por isso. É outro aspecto essencial. Acho que esses 2 aspectos que eu salientei aí são os mais marcantes e os principais. Até para ter o equilíbrio para produzir, né? Sem dúvida, né? Porque senão vira uma bola de neve e vira... É uma coisa muito séria, né? O volume de atividades que tu tem no ritmo diário ali, ele acaba te envolvendo. Se tu descuidar, de manhã, de tarde, de noite, não pode ser assim. Tem que harmonizar a tua vida profissional no jornalismo com a tua vida pessoal em nome da tua sanidade mental, da tua saúde mental. Nós estamos chegando no final, né? Mas também tiveram prêmio Cidadão Caxiense, prêmio Direitos Humanos, entre vários, né? Já imaginei a tua resposta, mas e qual que é o sonho do Ciro hoje? Né? Falou em unir ali a engenharia e o jornalismo. Qual que seriam os teus próximos objetivos hoje? Tem alguns diferentes, né? Por exemplo, na área do jornalismo, depois que eu me desliguei da RBS no início do ano, eu tô com projetos aí para caminhar que estão no momento de eles serem colocados em prática. Né? Eu tenho trabalhado com eles e devo desenvolver a partir do mês que vem algumas atividades na área editorial, né? Projetos pessoais, né? Que eu não posso ainda avançar muito porque eu preciso colocar em prática. Excelente. Esse é um aspecto. O segundo aspecto é que a questão da capacitação e da especialização na área do urbanismo, na área da engenharia, está presente. É um sonho, né? Porque elas se complementam. E é para mim muito fascinante poder, de alguma forma, contribuir com o debate para a gente ter uma cidade com melhor qualidade de vida, né? Com uma cidade mais humana, uma cidade onde as pessoas convivam mais, tenham mais lazer. Acho que eu posso contribuir tanto na área da engenharia civil, do urbanismo, quanto na área do jornalismo ainda. É um sonho poder tornar essa possibilidade de construir uma cidade, de oferecer um espaço de debate na prática. Acho que eu tenho que dar uma consistência prática para isso. Então são sonhos, né? E um terceiro sonho é o momento de desfrutar um pouco da vida, né? Ter uma trajetória aí que no âmbito profissional já está chegando aos 40 anos, né? E a gente também tem de viver, né? E tem de poder desfrutar de ambientes, de conhecer lugares, de aproveitar melhor uma praia, né? Ou não necessariamente a praia, mas cidades que tu não conhece e tem a sua vivência cultural também, né? E seus aspectos a conhecer. As viagens, isso são sonhos que também precisam ser implementados. Eu encerrei meu vínculo ali, a gente terminou o vínculo com a RBS no início do ano. É muito novo ainda para mim. Eu tenho uma caminhada, né? Eu já estou aposentado, que ajuda bastante nesse processo. Mas é uma caminhada muito nova. Ter um momento aí em que eu posso ter um pouquinho mais de respiro, não é? Eu quero organizar melhor, ainda não reorganizei, né? Melhor esse aspecto para poder desfrutar mais da vida pessoal, né? Poder organizar mais todos os aspectos que permitam vivenciar melhor em família também, né? Essas experiências e desfrutar um pouco mais da vida depois de uma trajetória profissional aí, que é uma trajetória bastante longa, né? Chegando ao final, então, nós queremos pedir que você, né, deixasse uma mensagem para todos que nos acompanham, né, diante dessa tua linda trajetória de muito trabalho, muitas conquistas, muitos desafios. Que mensagem poderia deixar para quem está lá assistindo e que às vezes tem o sonho de trocar de carreira, tem o sonho de seguir no jornalismo ou seguir numa área, vai ter que daqui a pouco se desafiar e ir para outra cidade? Qual a mensagem que o senhor diria? Tem uma mensagem importante, ela está relacionada ao autoconhecimento, né?
desenvolver uma capacidade de autoconhecimento, depois, mais adiante, né, também inteligência emocional, para descobrir qual é efetivamente o sonho, né? O sonho, definir o sonho, se encontrar num propósito, se encontrar num sonho, e a partir daí eu oferecer respostas na tua vida para esse sonho. Só que precisa ter harmonia. Esse é um aspecto que está relacionado a isso que conversamos há pouquinho, né? A saúde mental, porque a vida não é só trabalho. A vida é tu oferecer aqueles momentos de desenvolvimento pessoal, de tu respirar, de tu ter o momento de conviver com outras pessoas, de tu conviver e construir uma vida em família. Aí, a questão de construir vida em família, cada um sabe, né? Claro. Às vezes alguém vai chegar à conclusão que o melhor é continuar só, sem construir uma vida em família. Cada um faz o seu caminho, né? Mas construir essas relações que façam sentido para as pessoas, para que ela possa oferecer respostas àquilo que é o sonho dela, né? E aí ela vai descobrir os seus caminhos, que elas procurem descobrir os seus caminhos nas diversas facetas da vida. E não tenham medo, evidentemente, de tomar as decisões que precisem ser tomadas para que tudo faça um propósito. A vida precisa fazer um propósito. As coisas precisam se encaixar. A vida precisa se encaixar, né? E aí ela vai ter um detalhe um aspecto que eu valorizo muito, é tu construir ambientes de paz, né? Paz contigo mesmo, poder administrar essas questões que possam te desestabilizar, evitar esse tipo de coisa. Não, evidentemente não evitar conflitos, que os conflitos existem, mas administrá-los da melhor forma, né? Harmonizar com a sua vivência de tal forma que eles não te tirem do eixo, não é? Eu tenho um mantra, alguns bordões que circulam por aí e que alguns deles eu recolhi para tocar a minha vida e fazer algum sentido e procurar com que ela permaneça no seu eixo e não se desestabilize a ponto de ter tirado esse eixo. Um deles é um dia de cada vez. Viver um dia de cada vez é muito importante, porque não pode ficar antecipando preocupações e problemas, né? Até pode fazer planejamentos, obviamente, mas tem de viver e fazer as suas construções um dia de cada vez. O outro é suave na nave, né? Que tem que ter uma suavidade no dia a dia para que evitar as turbulências, né? Elas existem, mas tem que administrá-las da melhor forma, né? Procurando manter um pouco de suavidade no teu dia a dia, a suavidade possível. Perfeito. Ciro, muito rico tudo que tu nos trouxe. Gratidão por compartilhar a tua trajetória conosco. E sim, dá para se nutrir muito com a tua história, com as tuas colocações, com o teu dia a dia. É de alguém que realmente foi colocando tijolinho por tijolinho no caminho. E agora a gente pode se nutrir com todas as peças que tu colocou. Muito obrigada. Gratidão imensa, da mesma forma, pela oportunidade que vocês oferecem no Pode Além aqui, né? Também muito, muito gratificante poder compartilhar essas experiências, né, com vocês e com quem nos assiste aqui. Muito obrigado também. Eu que agradeço também, dizer que sempre te admirei, faz muito tempo que lhe acompanho, como jornalista, como pessoa de opinião. Parabéns pela trajetória, muito bonito isso. Obrigada por trazer essa inspiração. E então a gente encerra hoje mais um episódio, esse episódio bem inspirador com a história e a trajetória de Ciro Fabres. Eu te convido para se inscrever no canal, ativar o sininho, compartilhar, também comentar nossas publicações. Obrigada e até a próxima.